o avanço das pesquisas e o controle da epidemia, as pessoas infectadas pelo HIV hoje podem ser atendidas nas unidades de saúde nos municípios que adotaram um novo modelo de cuidado compartilhado na atenção básica. Atualmente, a infecção pelo HIV pode ser considerada uma doença crônica, como a diabetes ou a hipertensão. A pessoa vivendo com HIV/PVHIV conseguirá evitar o desenvolvimento da AIDS se mantiver a adesão ao tratamento e fizer os exames com a regularidade necessária ao monitoramento da infecção. Esse é o caso do idoso, que já era acompanhado pela equipe em uma das unidades básicas de saúde de Franco Soares. Sua condição foi apresentada por uma enfermeira durante uma reunião, como já vimos no primeiro vídeo. Vale lembrar que tanto o idoso quanto a cidade são exemplos fictícios e nos servem para demonstrar as condutas que devem ser adotadas em casos semelhantes a esse. Ao ser diagnosticado com HIV, o idoso foi encaminhado para a médica que já acompanhava seu quadro de hipertensão, para que ela fizesse a estratificação de risco desse paciente diante da nova situação e definisse a melhor estratégia para cuidar do seu caso. Analisando seu quadro clínico, a médica concluiu que o mais adequado era continuar seu acompanhamento na unidade básica, por se tratar de um paciente que fará o tratamento antirretroviral de primeira linha e por não apresentar complicações que demandem atenção especializada. A médica iniciou o tratamento de primeira linha. A adesão do idoso foi excelente. Logo nos primeiros meses, a carga viral tornou-se indetectável. Além das orientações médicas sobre o tratamento antirretroviral, o idoso foi encaminhado para obter mais informações sobre os medicamentos com o farmacêutico da Unidade Básica de Saúde, UBS. Ele aderiu aos outros serviços oferecidos pela UBS, que incluem atividades corporais sob a responsabilidade de uma educadora física, alimentação orientada por um nutricionista e acompanhamento psicológico. A educadora física destacou a importância das atividades físicas apropriadas para auxiliar no controle de comorbidades como, por exemplo, hipertensão, lipodistrofia, diabetes, entre outras. O nutricionista explicou que não é necessária uma dieta específica para PVHIV, porém orientou ao idoso que mantivesse a dieta que foi planejada para sua condição de hipertenso. É importante lembrar que tanto a atividade física como a alimentação saudável são fundamentais para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O idoso também aderiu a todas as orientações em relação às consultas médicas semestrais e aos exames laboratoriais. Anos depois, no retorno de uma consulta de rotina, o idoso apresentou os exames solicitados pela médica que o acompanhava. Perguntado sobre o seu estado geral, ele não apresentou nenhuma queixa. Mas ao analisar os resultados, a médica expôs ao idoso que os exames mostravam um aumento na carga viral, a qual vinha se apresentando indetectável desde o início do tratamento. Decepcionado, o idoso perguntou à médica como isso pode ter acontecido, se ele havia seguido todas as recomendações e tomado a medicação corretamente, sem interrupção. A médica explicou que esse é um resultado que pode indicar falha virológica. O principal parâmetro para definir falha no tratamento da PVHIV é a falha virológica, que é caracterizada por carga viral detectável. Isto é, o paciente volta a apresentar níveis detectáveis de HIV no sangue. Essa é uma situação que exige o manejo imediato do paciente, uma vez que, confirmada sua adesão ao tratamento, como é o caso desse idoso, isso pode configurar a presença de tipos de HIV resistentes a drogas de primeira linha. O paciente ficou um pouco assustado, mas a médica o tranquilizou, dizendo que iria solicitar um novo exame de carga viral para confirmar o resultado. A médica esclareceu ao idoso que, mesmo confirmado o aumento da carga viral, a mudança de medicação deverá resolver o problema e que, para isso, será necessária uma consulta ao SAI. Em seguida, ela entregou a solicitação de uma nova carga viral e orientou o idoso a procurá-la, assim que obtivesse o resultado desse exame. A confirmação da carga viral deve ser realizada com nova coleta de sangue no intervalo de pelo menos 4 semanas depois do primeiro exame. Quando o idoso retornou ao consultório da médica que o atende na UBS, com o resultado do novo exame, foi confirmado o aumento da carga viral.
inclusive em relação ao exame anterior, caracterizando a falha virológica. A médica mais uma vez tranquilizou o idoso e informou da necessidade de encaminhá-lo a um infectologista, no serviço de atendimento especializado por meio de agendamento prioritário. Esclareceu ainda que, apesar desse encaminhamento para uma consulta com o especialista, ela continuará sendo responsável pelo seu cuidado na UBS. Como é recomendado, ao se despedirem, a médica entregou ao idoso uma carta de encaminhamento ao SAI, relatando todo o seu caso e solicitando informações sobre condutas a serem tomadas. Na rede de atendimento de Franco Soares, está sendo implantado um novo modelo de apoio matricial. Esse apoio matricial conta com o suporte técnico de especialistas e é ofertado às equipes de saúde da família, a fim de ampliar seu campo de atuação e qualificar suas ações. Utilizando essa estratégia, a médica telefonou ao infectologista que matricia sua equipe para o cuidado compartilhado dos casos de HIV entre o SAI e o UBS, narrando o caso do idoso. Nessa conversa, ela informou o especialista que foi confirmado o aumento da carga viral de um paciente e que ele estava sendo encaminhado ao SAI. Portanto, é necessário fazer o agendamento da sua consulta. No manejo desse paciente, entre outras condutas, o infectologista alterou o esquema de tratamento do idoso e agendou o retorno para avaliar sua adesão e sua adaptação, bem como os efeitos da nova medicação, com pelo menos 30 dias de tratamento. Após seu retorno no SAI, o idoso também agendou uma consulta com sua médica na UBS, conforme orientação do infectologista. Ele compareceu à consulta na UBS, levando por escrito os procedimentos que serão compartilhados entre o SAI e a atenção básica. A médica perguntou ao idoso a respeito dos efeitos da nova medicação e ele comentou sobre o desconforto na barriga, que foi mais intenso no início do tratamento. Após ler a carta enviada pelo infectologista, a médica sugeriu que o idoso consultasse o farmacêutico e o nutricionista, que já o acompanhavam. Esclareceu que algumas orientações desses profissionais em relação à dieta alimentícia e ao horário da medicação podem reduzir os efeitos colaterais e, com isso, melhorar a adesão ao tratamento. O idoso aceitou a sugestão da médica e lembrou que o farmacêutico o havia ajudado no início do primeiro tratamento, quando sentiu muita sonolência. Manifestou seu desejo de retornar aos grupos de atividades físicas da UBS, que, segundo lhe falaram, trazem muitos benefícios, principalmente agora que está com uma namorada nova. A médica despediu-se do idoso, compartilhando de sua felicidade nesse novo momento de sua vida, mas o lembrou da importância do uso do preservativo em todas as relações e também incentivou a trazer sua namorada para fazer o teste para diagnóstico de HIV periodicamente. Além da medicação e do acompanhamento regular com consultas e exames, a alimentação saudável e as atividades físicas são necessárias para o bom funcionamento do organismo, pois previnem os efeitos colaterais dos medicamentos e auxiliam a manter a saúde física e mental. Nesse curso, tivemos a possibilidade de acompanhar 3 vídeos, nos quais foram estudados 2 casos clínicos que trouxeram em seu conteúdo alguns conceitos e respostas. Portanto, você deve estar apto a responder, entre outras, as seguintes questões. HIV e AIDS são a mesma coisa? Como se dá a transmissão do HIV? Existe tratamento para a infecção pelo HIV? Existe semelhança entre a infecção pelo HIV e outra doença crônica? Quem faz a estratificação de risco para determinar o acompanhamento da PV-HIV na rede de atenção à saúde? O que fazer se uma pessoa suspeita estar infectada pelo HIV? Como a ética profissional interfere no tratamento das PV-HIV? A PV-HIV pode ser acompanhada na UBS